Depois de quase 30 anos de um casamento sólido e de uma vida próspera e feliz, Sônia se envolve com o obscuro mundo das entidades malignas. Olha, deixa ele estar sem comigo. Influenciada por um novo empregado de sua casa, passa a servir aos terríveis encostos e se transforma numa mulher leviana e vulgar, que além de se tornar infiel e ausente, destrói também o patrimônio financeiro da família. Desde que nós casamos, nós só comprávamos, nós só adquiríamos e começamos a perder. Depois de que esse rapaz entrou na minha casa, depois que eu me envolvi com essas entidades. O irresponsável comportamento de Sônia acaba provocando também o fim de seu casamento. O meu fundo de poço, na época, foi a separação que eu tive do meu esposo. Sônia estava inteiramente dominada pelos encostos e demonstrava um grande transtorno na presença do mal. Tinha momentos assim que eu queria meu esposo de volta, sabe? Eu queria ter ele de volta, porque como eu era tão feliz, e de repente que meu esposo nunca tinha saído de casa. E eu que tomei a atitude, eu que tomei a iniciativa, entende? Então eu não tinha mais o meu esposo, eu não tinha mais o meu companheiro. Enfraquecida por tantas derrotas, Sônia entregou-se à mais profunda depressão. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, já tinha planos para a vida daquela mulher tão desesperada. Através de Rosângela, a filha mais velha de Sônia, o Pai Todo-Poderoso estenderia sua mão misericordiosa para livrá-la definitivamente das garras do demônio. Ela ligava para mim, sabe, toda manhã. Era assim eu já sabia que era ela. Toda manhã, 8 horas da manhã, tocava o telefone. Na minha cabeceira eu pegava o telefone, ela dizia assim: mãe, sai dessa. Sai dessa, mãe, porque você vai morrer. Ela falava: vai para Jesus. Vai na Igreja Universal do Reino de Deus. Ela falava o nome da igreja. Eu não conhecia a Igreja Universal do Reino de Deus. Eu não conhecia. Jesus, vem cá, vem me tocar, meu coração é o teu altar. Depois de muito ouvir falar dos milagres que haviam transformado tantas vidas destruídas pelos encostos, Sônia decidiu ir conhecer de perto a Igreja Universal do Reino de Deus. Quando eu entrei na igreja, que eu pus os pés na igreja, eu senti alguma coisa diferente. Eu não sei te explicar o que era. Era uma coisa diferente. E quando eu fui entrando, eu cheguei até o altar. O altar é o lugar mais alto, né? Aí eu tinha um rapazinho. Eu perguntei para essa pessoa, para esse rapaz. Aí eu quero falar com o pastor. Porque a minha filha disse que aqui tem um pastor que liberta as pessoas. Foi desse jeito que eu cheguei. Isso aqui liberta as pessoas. Eu quero conversar com esse pastor. Aí ele disse: sou eu mesmo. Pois não, senhora, sou eu mesmo. Eu olhei para aquele menino, que ele era muito jovem. Eu falei: imagine, como aquele menino poderia me libertar daquilo tudo que eu estava passando, né? Pai, usa teu poder e opera em mim. Leva minha dor, faz ela ter fim. Sônia estava descrente, cansada e inteiramente derrotada pelos longos anos de fidelidade aos encostos. Para o teu amor destruir o mal. Mas agora encontrava-se ali,
na casa de Deus. Diante da maravilhosa verdade que redime os pecados e regenera os corações aflitos. Com o pouco de forças que ainda lhe restava para lutar, e orientada pelas palavras do pastor, Sônia rogou a Deus pela libertação de sua alma. E mais uma vez, o Senhor atenderia à súplica de uma filha em desespero. Pois assim está na Bíblia. Oferece a Deus sacrifício de ações de graça e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Invoca-me no dia da angústia. Eu te livrarei e tu me glorificarás. Era o próprio Deus. Eu fico emocionada porque eu fui ali carregada. Foi o próprio Deus, o Senhor Jesus me carregou nos braços dele. Naquele momento eu não tive mais medo. Eu tive assim uma força tão grande de enfrentar todas essas entidades. Eu saí dali como uma guerreira. Eu vi ali, entende? Puxa, eu estava sendo enganada. Esses anos todos foram 7 anos de engano. Então eu falei, meu Deus, quanto engano, quanto sofrimento gratuitamente. Eu dei o meu corpo, entende, para ser massacrado. Há uma palavra que se diz no mundo inteiro, traduz um sentimento puro, santo, verdadeiro. Sônia havia encontrado, enfim, o caminho da salvação. Depois de aprender a orar e a glorificar o nome do Senhor Jesus, sentiu-se renascer para uma nova vida. Aleluia, oh aleluia. Livre da maldade dos encostos, decidiu que passaria a servir somente ao Senhor de todas as glórias, ao Rei Supremo de todas as bênçãos e conquistas, ao Deus Pai, justo e todo-poderoso. É maravilhoso. De repente, te abre o céu para você. Você passa a enxergar o sol, a luz, a claridade. Porque até então eu estava nas trevas, eu estava sofrendo. Então, tendo esse encontro, eu tive um encontro com o Senhor Jesus naquela tarde. Eu fiz as correntes de libertação todas as sextas-feiras. Eu estava e estou na Igreja Universal. Todas as sextas-feiras, às quartas-feiras, buscando o Espírito Santo. Domingo, agradecendo esse Deus maravilhoso, esse Deus que me deu vida, esse Deus que me carregou nos braços, esse Deus que me estendeu as mãos. Quero lhe entregar o meu coração. Sônia aprendeu a pôr em prática toda a fé que jamais imaginara existir em seu coração. Assim, as dádivas e bênçãos infinitas do Senhor não tardariam a se derramar sobre a vida daquela mulher, agora tão segura e confiante no poder do amor do Cristo vivo. Me conduz, me ensina a ser feliz. Aos poucos, a família conseguiu recuperar tudo o que perdeu. Mas Sônia, agora transformada numa verdadeira mulher de Deus, resgataria bens muito mais preciosos. Eu recuperei o meu casamento, graças a Deus. Eu recuperei a minha autoestima. Eu recuperei a minha saúde. Eu recuperei os meus filhos, os meus vizinhos que passaram agora a me respeitar. Os meus filhos estão na presença do Senhor Jesus. A minha casa serve ao Senhor Jesus. Hoje houve uma libertação, porque eu busquei essa libertação. Sônia hoje é uma mulher inteiramente realizada. Junto aos filhos e à neta, e sempre na presença do Senhor Jesus, leva uma vida tranquila
e repleta de alegrias. O que nós passamos a viver, entende? Nós vivemos intensamente junto com o Senhor Jesus. Eu, meu esposo e os meus filhos, entende? Indo na Igreja Universal, fazendo as nossas correntes, buscando cada vez mais esse Deus maravilhoso, esse Deus que nos salvou, esse Deus que nos libertou, esse Deus que nos apresentou um Deus de amor, um Deus de bondade, um Deus que perdoa. Sônia é um verdadeiro exemplo de transformação de vida, através da fé na palavra do Evangelho. E ela sabe exatamente de onde vem toda essa força que a mantém viva, saudável e feliz. Enquanto eu tiver vida, eu não vou esquecer. Eu tive um encontro, eu fui batizada com o Espírito Santo. Você chora de alegria, é um gozo dentro da alma, eu não sei te explicar, é maravilhoso, é sublime. Jesus Cristo veio para dar vida, e vida em abundância. É maravilhoso, é glorioso. Uma das mais importantes passagens da Bíblia, citadas pelos cristãos no mundo inteiro, diz o seguinte: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. João capítulo 10, versículo 10. O ladrão neste caso significa o mal, os seres das trevas, o próprio demônio, que com sua força destruidora espalha o terror e o sofrimento entre aqueles que ainda não conhecem a verdade da palavra. Foi exatamente por desconhecer a verdade que esta mulher permitiu um dia que o ladrão entrasse em seu lar, se apoderasse de sua alma e lhe roubasse sem piedade quase tudo que ela, ao longo de uma vida inteira, foi capaz de conquistar. Eu posso dizer para você que eu conheci o inferno. Sônia foi uma jovem muito feliz. Cresceu num lar bem estruturado e teve uma boa educação. E ao se casar com Eudes, teve a felicidade de formar uma bonita família. Nós casamos por amor. Estávamos sempre juntos. Eu, meu esposo e os meus 3 filhos. Sempre juntos. A nossa família era uma família assim, como é que eu posso dizer, harmoniosa. Além de viver em harmonia, a família tinha também uma situação financeira muito privilegiada. Meu esposo era ceramista dentário. Ele fazia implante, né? Ele era protético. Então, ele ganhava muito bem, ele era muito conceituado aqui em São Paulo. Nós tínhamos, assim, terrenos, nós tínhamos, assim, imóveis na Avenida Paulista, no ponto mais caro da Avenida Paulista. Na época, o telefone era caro, né? Nós tínhamos diversas linhas telefônicas, nós tínhamos carros do ano, viajávamos para fora. Restaurantes era classe A, entende? Hotéis, nós ficávamos de 5 estrelas. Era uma vida, assim, maravilhosa. Com as 2 filhas, Rosângela e Roseli, já casadas, e o filho Sérgio praticamente encaminhado na vida, Sônia não tinha qualquer preocupação. Ao contrário, vivia cercada de carinho e de mordomias. Eu tinha cozinheira, eu tinha pessoas que trabalhavam para mim. Eu não trabalhava, eu não fazia nenhum serviço doméstico, não fazia. Eu tinha sempre alguém que fazia
que fazia por mim. Eu tinha tudo que o dinheiro podia comprar. Eu amava e era amada. Eu tinha meus filhos todos saudáveis. Meu esposo era saudável, eu era saudável. Eu não tinha nenhuma dor de cabeça. Eu não tinha nada assim de problemas, assim eu posso dizer. Então eu era invejada pela minha família, pelas minhas amigas, pelos amigos do meu esposo. Sônia parecia ser realmente uma mulher realizada, mas tristemente nunca havia estado próxima a Jesus. Assim, com a alma e o coração totalmente desprotegidos do mal, ela permitiu um dia que os encostos diabólicos invadissem seu lar e levassem sua vida à beira da destruição. Eu quis um mordomo. Eu contratei uma pessoa que foi indicada por uma amiga. Só que eu não sabia que lá no norte, onde ele morava, ele tinha uma casa de encosto. Olha, deixa bem, ele estava sem medo quando contava. Em pouco tempo, Sônia e o novo empregado ficaram muito amigos. Tão íntimos que ela, ingenuamente, ofereceu a própria casa para que ele pudesse realizar seus rituais macabros. Eu dei o dinheiro para ele foi comprar champanhe e colocou no meio todos aqueles aparatos, no meio da minha sala. Ele preparou um ritual para essa entidade, aliás, para essas entidades. Eu comecei a dar gargalhada, isso eu me lembro, eu não fiquei inconsciente. Eu comecei a dar gargalhada, eu dei um pulo, eu estava com as pernas cruzadas, eu levantei num pulo, num salto e comecei a dançar. Aí eu não vi mais nada. Aquele triste episódio marcaria o início de uma degradante fase na vida de Sônia. Eu abri uma casa de encosto, porque eu me tornei a chefe de uma casa, a dona de uma casa de encosto. Então, e era na minha própria casa. O terrível também foi isso, na minha própria casa. Em pouco tempo, a presença dos encostos naquela casa transformaria 30 anos de um casamento feliz e harmonioso num verdadeiro inferno. Começaram assim as brigas com meu esposo, o desrespeito, a falta de moral. E eu perdi a minha identidade, eu comecei a perder. Não foi do dia para a noite, não foi. Foi assim gradativamente. Sônia se transformou numa mulher irreconhecível. Sem o menor respeito por seu próprio casamento, passou a frequentar à noite, a fumar, a beber e, o que é mais triste, chegou até mesmo a ter amantes. Eu passei a ter nojo do meu esposo. Eu não deixava ele me tocar. Eu fui uma mulher infiel. Eu passei a trair meu esposo. E quando isso acontecia, eu tinha vontade de morrer. Porque não era aquilo que eu queria fazer. Entende? Casada há quase 30 anos. Então era uma coisa assim... Eu não posso te explicar como é que era. Era uma força sobre-humana. Era terrível. Sônia já não era mais dona de suas vontades. Agia sempre de forma agressiva. E já nem de longe lembrava a mulher distinta e elegante que fora um dia. Eu era teleguiada. Essa é a palavra. Eu era teleguiada por esses encostos. Entende? Esses encostos tomou conta do meu pensamento, da minha respiração, do meu modo de vestir, porque eu já passei a me vestir diferente. Eu comecei a me vestir vulgarmente. Eu fumava em público. Beber, então, eu fazia tudo o inverso do que eu era. O comportamento irresponsável de Sônia não comprometia apenas sua imagem ou sua reputação. Aos poucos,
As despesas frequentes que tinha para sustentar a casa dos encostos foram fazendo com que ela levasse também à decadência a vida financeira da própria família. Nós começamos a perder assim, gradativamente. Nós tínhamos terrenos no Alphaville, Alphaville 2, né, que era residencial. Nós tínhamos também no comercial. Nós tínhamos terrenos em Brasília, na parte dos lagos, né? Setor dos lagos. Nós tínhamos na Avenida Paulista, como eu disse, perdemos tudo. Perdemos os carros, os telefones na época tinha valor, perdemos tudo, tudo. A situação na vida de Sônia ficou insustentável. Seu casamento estava falido, destruído. Eudes já não reconhecia em Sônia a mulher amiga, fiel e companheira do passado. E acabaria se transformando também ele num homem agressivo e tomado pelas forças do mal. Tá bem? Na madrugada eu voltei para casa e minha filha estava na garagem, desesperada. Mãe, foge, porque o pai está com 1 litro de álcool e ele quer matar você, ele quer te queimar. Porque ele queimou todas as suas roupas, todas as suas joias. Ele abriu o armário e tirou tudo, falando palavrões. E jogou tudo isso aí, botou no quintal e botou fogo. Me larga, me solta, seu covarde! Já disse essa história! Tristemente, o casamento de Sônia havia chegado ao limite da violência e do desrespeito. E o que parecia ser inevitável acabou mesmo acontecendo. Ela e Eudes se separaram. Você vai ver daqui a pouco, depois de perder os bens, o respeito dos filhos e o próprio marido, Sônia cai em profunda depressão. Mas a filha Rosângela, que já tivera um maravilhoso encontro com nosso Senhor Jesus Cristo, insiste para que ela vá conhecer a Igreja Universal do Reino de Deus, o lugar onde poderá finalmente enxergar a luz, iniciando uma luta sem tréguas pela libertação de sua alma e pela salvação de seu casamento.